A Companhia de Jesus, ela é frequentemente descrita como uma organização que combina devoção espiritual com uma estrutura militar. Isso foi já desde o começo, lá com o Loyola, né? O Inácio Loyola, ele tinha essa formação militar e depois acabou encabeçando essa instituição dentro da igreja, né? Como é que a igreja concilia hoje essa filosofia de anulação da vontade individual, né, porque o militarismo ele traz um pouco disso, com os princípios de liberdade e autonomia defendidos no cristianismo moderno? Ou não é nada disso? Como é que tu vê isso através do que o Papa Francisco trouxe, sendo que ele era de um meio mais tradicionalista, a princípio, né, e que foi se transformando no que é hoje o jesuitismo? Olha, Jason, a pergunta é excelente, tem várias camadas, né? Inclusive, por uma coincidência do destino, eu estou aqui com um livro do Santo Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais, que eu recomendo a todo mundo, é um livro excelente para quem quer, no meu entender, né, crescer na fé. Eu vou dar uma aula hoje à noite, inclusive a segunda aula, sobre os exercícios espirituais. Eu tenho um grupo todas as quintas-feiras na minha casa aqui de catequese para jovens, Jason. São aí cerca de 40, 50 jovens que vêm toda semana na minha casa, é gratuito, né? Já tem 4 anos isso, e que eu vou ensinando para eles sobre fé, sobre a vida, sobre história, filosofia. Já saiu casamento, já saiu muita coisa bonita, gente se convertendo, gente abandonando pecados horríveis, né? Então nós temos bastante fruto, e eu estou ensinando sobre isso para os meninos, né? Então, assim, a vida de Santo Inácio, por coincidência, está na cabeça, e para que as pessoas saibam, nós não combinamos essa entrevista, eu nem sabia o que o Jason ia me perguntar, né? Então, bom, primeiro, quando a gente olha para a vida de Santo Inácio de Loyola, nós vemos que ele era um homem, vamos dizer assim, entre tensões, né? A própria natureza humana, ela é composta de tensões, né? É difícil você ter uma vida linear sem que haja coisas te puxando para lados contraditórios, né? E é também a maneira como nós aprendemos por contraste, comparando as coisas, né? E, por assim dizer, no nosso coração também há tensões, né? Ou seja, eu devo obedecer a Deus, mas existe o meu desejo interior, eu sei disso, mas eu quero fazer aquilo, aquela coisa. E Santo Inácio não era diferente, ou seja, ele era de uma família nobre, com boas condições, e queria, como naquela época a glória, né, vamos dizer assim, os influencers famosos, né, os grandes artistas de rock da época eram os cavaleiros, né, os homens que duelavam e sobreviviam a duelos. Ele era da Espanha, né, então um país com uma tradição militar muito grande, e ele lutou em guerras contra a França e contra outros, até que queria ascender na vida militar, tomou um balaço de canhão na perna. Inclusive foi outro dia atrás, que dia 21 ou dia 20, foi o aniversário do tiro de canhão na perna dele, lá em 1500 e alguma coisa, não vou me lembrar agora, 1520, 1518, mais ou menos nessa data. Então, depois ele fica na cama, isso para a gente entender a psicologia do jesuíta, né? Ele fica na cama cerca de 1 ano, porque ele faz uma segunda cirurgia depois da primeira para arrumar a perna, porque ele tinha ficado coxo, e aí ele faz a segunda cirurgia para poder arrumar o jeito de andar, porque ele queria voltar a ser cavaleiro. E achava uma desonra e ferir o seu orgulho, né, um homem daquela estatura, famoso, família nobre, andar tropegamente, andar coxo, né? Então ele fez uma segunda cirurgia. Naquela época não tinha anestesia, não tinha analgésico, não tinha nada, você tomava, certo, um gole de rum, uma pancada na cabeça, serrava o osso e desmaiava, né? Era basicamente assim que eram feitas as cirurgias de fratura. Então ele fica um tempo acamado, mais de 1 ano, no castelo da família, em Loyola, e nesse período é que ocorre a transformação da vida de Santo Inácio, porque ele queria ler livros, porque era o Instagram da época, né? Ou seja, meio que as pessoas se distraíam, né? Hoje em dia ninguém mais lê livro, né? Mas era o Instagram da época, então como é que ele ia se distrair? Então ele recebeu os únicos livros que tinham. Livros eram coisas raras, a imprensa tinha sido inventada há menos de 100 anos, então os livros não abundavam como as pessoas imaginam, né? Que o Gutenberg inventa a imprensa e depois, né, imediatamente pululam livros, não é assim. Então tinha poucos livros, e ele tinha 2 volumes, que era a vida dos santos, que acho que era Flor Santorum, né? As flores dos santos, né? Que basicamente era a vida dos santos católicos, e a vida de Cristo. Então ele leu os 2. E ele começou a perceber dentro de si moções,
ou que é chamado de movimentos espirituais, né, ou movimentos interiores, diferentes, que depois ele vai categorizar como consolação e desolação. Ou seja, quando ele lia a vida dos cavaleiros, ele tinha assim lembrava, né, dos cavaleiros e da expectativa de glória, ele tinha muita emoção, ele se sentia bem, etc., ficava empolgado, mas logo depois aquilo evanescia. Ele percebia que era uma consolação falsa, não é? Ou seja, era uma desolação com aparência de consolação. Depois ele via a vida dos santos. Então ele olhava o exemplo em primeiríssimo lugar, né? Tanto que é jesuíta, né? Companhia de Jesus, a vida de Cristo, né? Que era o centro da atenção dele, e depois a vida daqueles que o imitaram. São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, sei lá, São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, os mártires, etc. Quando ele lia aquilo, ele sentia muitas vezes uma tristeza, né, por aquelas vidas difíceis que levavam, mas aquilo elevava o seu espírito. Então ele percebeu que por mais aparente desolação, ou seja, por mais aparente sentimento de tristeza que aquilo pudesse causar na sua vida, aquele sentimento permanecia e o inspirava a buscar a Deus e fazer coisas boas. Então ele começou a ver que aquele modelo de cavaleiro, o modelo do influencer, né, o modelo da pessoa famosa, etc., era um modelo com uma glória falsa, evanescente, limitada. E que os santos seriam exatamente Nosso Senhor em primeiro lugar, deveria ser exatamente o modelo, aquilo que buscar. Então ele resolveu passar um tempo numa caverna, né, mais de um ano. E é nessa caverna que ele começa a rememorar, fazer reminiscências e trabalhar, estudar e, vamos dizer assim, criar um método, por assim dizer, né, para você aprender a discernir os espíritos, né, o que depois virou os exercícios espirituais, né, que dura em média 40 dias, né, para fazer, ou até um mês ali, mais ou menos. São 4 semanas, né? Na primeira semana você busca a consciência do pecado, na segunda você busca o discernimento dos espíritos, né? Aí você vai meditando ao longo disso a vida de Cristo, nascimento até o domingo de Ramos, né, da aclamação, Hosana nas alturas, depois a semana da paixão, depois na última semana você medita a ressurreição e a assunção da ascensão de Cristo aos céus, a oração e a expectativa da vida missionária, né, com Jesus mandando os apóstolos, né? E é daí que nasce, vamos dizer assim, essa vontade inaciana, que a gente chama, de evangelizar. Mas você percebe que, você estava falando da questão, né, da obediência, da anulação do eu com a liberdade, né, que é pregada. Vamos dizer assim, é basicamente todo o sentido da vida dele, porque quando você olha os exercícios espirituais, eles ensinam a gente por exemplo, na terceira semana, né, você olha para a paixão de Cristo. Então você está sofrendo agora, Jaison, Bernardo, João, Maria, José, que está me assistindo aqui, uma situação muito difícil na sua vida. Lembre-se daí, diria Santo Inácio aqui parafraseando, né? Lembre-se da paixão de Cristo, o quanto ele não desistiu, se entregou, o quanto ele rezou, o quanto ele, etc. Então existe uma espécie de aceitação da situação, né? Uma aceitação passiva da situação, com uma expectativa ativa para transformar aquilo em você, para fazer com que aquilo te molde à luz de Cristo. Então é um misto, Jaison, né? É um misto. Agora, como isso se porta agora é outra coisa. Essa era a principal questão que eu acho que é a curiosidade das pessoas hoje. Então, tudo bem, nós temos daí, a Companhia de Jesus começa em 1535, né, ali com o voto de Montmartre, né, que eles fazem na França, os seis amigos, depois 10, aí eles tentam ir para a Terra Santa, não dá certo, eles vão para Roma, e aí começa a Companhia de Jesus, né, acho que, se não me engano, com Paulo III, o Papa. E aí depois eles têm uma explosão imensa, né, no mundo inteiro, principalmente pela intelectualidade. Eles têm os jesuítas sempre tiveram uma formação já ímpar, né? É famosa a frase, eu não sei se verdadeira, de Napoleão, que ele diria que trocaria todo o seu exército para ter algo semelhante à Companhia de Jesus. Porque assim, você imaginar que no tempo de Santo Inácio eles evangelizaram o mundo inteiro, do Brasil ao Japão, né? Estiveram em todos os países. E depois, com a ajuda do Marquês de Pombal, isso nós estamos falando já no século XVIII, 300 anos depois da formação, com a ajuda do Marquês do Pombal, a ordem foi suprimida e recuperada há pouco tempo atrás, sei lá, 150 anos, 100 anos. Né? Aí, essa nova versão dos jesuítas, vamos dizer, essa reabilitação deles é que veio esquisita. E parece-me que é verossímil, não digo que é certo, que houve uma infiltração ou uma ocupação da ordem para aproveitar as qualidades que ela tem em si
e tem muitas, para, vamos dizer assim, levar adiante uma agenda que vamos dizer assim, que conflita, né, para dizer o mínimo, com a fé católica, né, e o cristianismo. Então, quando você lê lá o Windsor House, do Malachi Martin, né, A Casa Tomada pelo Vento, eu até estou com ele aqui na minha mesa, que foi traduzido agora pela editora Eclesi, chamada O Último Papa, conta uma missa sacrílega, satânica, feita, né, uma no Vaticano, na Capela Paulina, e outra nos Estados Unidos, para ligar e abrir um portal satânico dentro de Roma, etc. E o padre diz que conheceu, quem escreveu o livro, né, que escreveu em forma de romance, diz que teve acesso a uma pessoa que viu isso, então seria um testemunho, etc. E quando você vê os certos comportamentos, por exemplo, do Pedro Arrupi, que foi por muito tempo o superior-geral dos jesuítas, ele era um homem muito culto, muito educado, etc. e tal, mas ele simplesmente deformou a ordem. Né? É muito interessante estudar a vida de Pedro Arrupi, porque ele muda completamente. E você vê que os jesuítas se tornam o sinônimo, hoje, até dentro da Igreja Católica, Jaison, a gente tem o jesuíta como um homem que não tem fé, que é um racionalista. Eu queria te perguntar... Até Não, pode concluir. Existe uma piada que é a seguinte. Diz que... Uma piada, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem que avisar, né? Diz que os franciscanos que cuidam do Santo Sepulcro lá em Jerusalém, né, o túmulo de Jesus, estavam lá arrumando e reformando e acharam os ossos de Cristo. E aí eles ficaram nervosos. Meu Deus, achamos a ossada de Cristo. Acabou a fé, né? Aí eles chamam os teólogos franciscanos, dominicanos, jesuítas e beneditinos. São as principais ordens mais antigas. Aí os dominicanos olham e falam assim, bom, nós vamos lá produzir teologia e tentar convencer as pessoas de que está tudo bem. Os franciscanos, bom, nós vamos continuar ajudando os pobres. Os beneditinos, nós vamos beber cerveja e cantar. E aí o jesuíta vem, olha os ossos e diz, nossa, não é verdade que Jesus existiu mesmo? Então, porque isso é uma piada católica, eu ouvi de um jesuíta essa piada. Né? Até tem um amigo meu, padre jesuíta, um homem de altíssima qualidade espiritual e intelectual, ele fala, eu sou o último jesuíta com fé no Brasil, e são cerca de 400 hoje no Brasil. Então, é realmente uma ordem complicada, e o Francisco vem exatamente dessa ordem, confusa, deformada, né? Mas que tem um potencial intelectual e de ação muito grande. Né? Então, quando nós olhamos 12 anos de pontificado e o que ele fez na igreja, Jaison, é realmente perturbador. Né? Eu tenho um amigo que estava em Roma agora, essa semana voltou de Roma, ele é muito bem informado e relacionado lá, ele falou que de todos os lados, tá? Bem tradicionalista, mais progressista, etc., diz que está todo mundo respirando ar novo porque estava pesado o ambiente, entende?